É bom estarmos juntos. Apetece-me orar antes de começar, porque a responsabilidade é grande, sempre grande, e nós queremos que seja o Senhor a falar e não o homem, e é essa a nossa oração. Senhor, fala aos nossos corações, toca como só Tu sabes tocar, desperta como só Tu sabes despertar, move-nos como só Tu nos podes mover, e que em tudo sejas glorificado. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido-vos a abrir as Escrituras no Salmo 138. Salmo 138. Salmo 138, que diz assim no segundo versículo, que é esse sobre o qual, ou parte dele, sobre o qual se deterá a consideração que nós vamos fazer da palavra de Deus esta manhã. Salmo 138, versículo 2, diz assim, o Senhor, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim o salmista quando escrevia a palavra de Deus. Inclinar-me-ei para o teu santo templo, dizia David. Deixa-me fazer uma pergunta. Vocês estão inclinados para quê? Para que se inclina a vossa vida? Eu, olhando para a vossa vida, vejo-a inclinada para que lado? Para que lado se inclina o vosso coração? Para que lado se inclina o vosso desejo? Para que lado se inclina a vossa vontade? Para que lado estáis inclinados? O salmista David, o rei David, dizia: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. É sobre isto. Diz o rei David que o Senhor engrandeceu a sua palavra acima de todo o seu nome. Já ouviste alguém que nunca permite que outro livro ou objeto seja colocado em cima da Bíblia? Eu sou uma pessoa assim, ainda que não idolatro o livro, mas tenho sempre o cuidado de nunca colocar nada em cima da Bíblia. Nem o inário. Tem que ficar sempre por baixo. A sério. Um dia li acerca disto e meditava acerca disto. E havia um homem de Deus que está na glória que falava acerca disto. E um dia ele estava a estudar a Bíblia e até inclusivamente, enquanto estava lá com os comentários e tal, ali no sofá, na sala de estar, e às tantas, quando ele deu por ela, a Bíblia estava no chão. E quando ele se apercebeu disso, ele foi apanhá-la, levantá-la e erguê-la e colocá-la no sítio em que ela merece estar. Eu realmente, de facto, tenho sempre este cuidado. Quando pôs a Bíblia, onde eu tenho a Bíblia, não quero que nada esteja em cima dela. Vocês dirão assim, isso pode ser uma mania. Entendam como quiserem. Para mim, significa mais do que isso. Para mim, isto acontece porque isto tem um significado muito profundo para mim, como vocês vão ver. A bandeira nacional, a bandeira do nosso país, não deve ser tratada com honra, com respeito. É muito grave
alguém tratar a bandeira nacional como se de um mero tecido, de mero pano, estivéssemos a falar. Foi isso que fizeram no hotel no Porto, recentemente, inaugurado há poucos dias. No dia 9 de setembro foi inaugurado um hotel no Porto, em que construíram uma alcatifa com as cores e símbolos da bandeira nacional, e as reações não se fizeram esperar. Eu peço ao Paulo que ponha a imagem ali. Portanto, como vocês podem verificar nesta imagem, isto trata-se do hotel Torrel Avantgarde, penso que é assim que se pronuncia, deve ser de origem francesa, deduzo eu. É um novo hotel boutique de 5 estrelas, inaugurado no dia 9 de setembro no Porto, e que tem, como podem ver na imagem, como tapete da recepção, nada mais, nada menos que a bandeira nacional de Portugal, que penso que já tiraram. Isto tem sido alvo de grande polémica e, como já é costume, as redes sociais não se fizeram rogadas nas críticas, falando do facto de que se trata do símbolo da pátria estar debaixo dos pés de toda a gente. E que isto tem a ver com a humilhação de um povo e tem a ver com a humilhação de um país. Será por terem sido os franceses a fazerem isto? É uma provocação que eu deixo no ar. Aliás, como vocês penso que sabem, uma forma de se humilhar um país, de se humilhar um povo, é através da sua própria bandeira. É pisá-la, como já vimos alguns, e a televisão mostrou como alguns pisaram a bandeira nacional, ou atearem o fogo à bandeira nacional, e coisas afins, pejorativas, que levam a humilhar e que levam a ultrajar um país e um povo. Um camarada meu, do Exército, o Coronel Duarte Costa, foi um dos que se manifestou contra o uso da bandeira nacional como tapete no Hotel Torrel Avantgarde. Disse ele: o símbolo da pátria e orgulho nacional debaixo dos pés de toda a gente que por ali passa ou utiliza aquele espaço. Lamenta ele. Será que ninguém se lembrou que pisar uma bandeira nacional é o pior ultraje que se pode fazer ao Estado que essa bandeira representa? Será que não viram ainda os diversos filmes de protesto, onde quando se quer humilhar um Estado, uma nação ou um povo, a primeira coisa que fazem é pisar a bandeira desse Estado, dessa nação ou desse povo? Pergunta ele. Na página do Facebook desse hotel de luxo, várias pessoas manifestaram o seu desagrado. Houve uma que disse isto: por mim era fechado na hora, por ofensa nacional. Escreveu uma das pessoas. Vergonhosa a utilização da bandeira nacional, símbolo maior de Portugal, como tapete, afirma outra pessoa. E agora digo eu: se a bandeira do nosso país deve ser tratada com honra e respeito, se é sacrílego tratá-la como um mero pedaço de tecido, quanto mais é assim no que diz respeito à palavra de Deus. Quanto mais deve ser tratada com cuidado, com honra, com respeito, a Bíblia, que representa o próprio Deus. É a palavra de Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas aquilo que é verdade acerca da palavra escrita é verdade acerca da palavra viva. E sabem que o Senhor Jesus Cristo é chamado nas Escrituras a palavra viva. Há uma relação intrínseca entre a Bíblia e o Senhor Jesus Cristo. Reparem que ambos têm duas naturezas. O Senhor Jesus Cristo era verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e a Bíblia é verdadeiramente divina e verdadeiramente humana. Foi escrita por homens,
mas inspirada por Deus. Deixa-me fazer uma pergunta. O que diz a Bíblia acerca do nosso Senhor Jesus Cristo? Que é chamado a Palavra. No princípio era o Verbo ou a Palavra. E a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus, e o Verbo, a Palavra, se fez carne. Este Senhor Jesus Cristo, acerca do qual João, quando escreve uma epístola, diz: tocamos na Palavra da vida, referindo-se a Ele. O que diz a Palavra de Deus acerca do nosso Senhor Jesus Cristo? Não diz que o seu nome foi colocado acima de todo nome. Onde é que deve estar a Bíblia? Onde é que deve estar a palavra, seja viva ou escrita? Deve estar acima. Acima. O título desta mensagem, se eu tivesse que dar um título desta mensagem, seria e será acima. Apenas isto. Acima. Diz a Bíblia, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Sobre todo o nome. O Senhor Jesus Cristo, quando cá estava na terra, um dia virou-se e disse em João 8,23, eu sou de cima. Em Efésios 1,21, lemos que o Senhor Jesus Cristo foi colocado acima de todo o principado e potestade e nome e domínio que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro. Em Efésios 4,10 nós lemos que subiu acima de todos os céus. Em 1 Timóteo 3,16, lemos que ele foi recebido em cima, na glória. O Salmo 95, versículo 3 diz, o Senhor é Deus grande acima de todos. O Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Acima é um advérbio na gramática portuguesa. Acima é um advérbio de lugar. Significa posição superior. Significa mais elevado. Por isso é que eu não quero que nada fique em cima da minha Bíblia. Que não é minha, é a palavra de Deus. Significa de maior importância. Significa posição precedente, ou seja, está em primeiro lugar. Está a palavra de Deus, a Bíblia, está acima de qualquer dúvida. O erro de Adão e Eva no Jardim do Éden foi cair na ratoeira, no ardil de Satanás. Foi assim que Deus disse. A palavra de Deus está acima de qualquer dúvida. Está acima de qualquer suspeita. Está acima de qualquer discussão. Está acima da igreja. Há pouco tempo atrás, um bispo brasileiro teve a ousadia e o descaramento de dizer que a igreja estava acima da Bíblia. E sabem que fazem-no não inconscientemente, mas bem conscientemente, para condicionarem a palavra de Deus. Para abrirem um espaço e dizerem tudo o que a Bíblia não diz, para anularem a Bíblia. E como dizia o Senhor Jesus Cristo então, e pode dizer hoje, e hoje diria a muita gente, porque invalidais o mandamento de Deus pela vossa tradição. Mas acima não é apenas um advérbio. Acima também pode ser uma interjeição. E para mim, e neste momento o que mais me preocupa em relação a vós, como ireis ver, é fazer com que o acima seja para todos vós uma interjeição, mais do que um advérbio. Mais do que não permitir que algo fique em cima da Bíblia, ou sobre a Bíblia, ou acima da Bíblia, é de facto serdes motivados pela Bíblia a subirdes acima do nível em que vos encontrais na vossa vida. Em que vos encontrais na vossa vida. Encontrais? Sim. Acima. Interjeição significa acima! Acima! Apetece-me bradar com todos os meus pulmões
Irmãos queridos e amigos, acima, acima, ide para cima. Deixei de ter um nível tão baixo de vida, mas acima. E quem me leva acima é o livro que deve estar acima de todas as coisas. É uma outra forma de utilizar esta interjeição acima, de dizer avante, 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 avante. Avante, não temas, pois Deus assegura que com Ele vamos ganhar. Ai, a minha voz. Ainda por cima cansado a cantar, é mais complicado. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, contra hostes inimigas, ante essas multidões. Oh. Ai, 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 ai. O comandante comanda os batalhões, não é? Mas não interessa. É interessante notarmos que o que Deus me pede a mim e a vós não é pouco. O que Deus me pede a mim e a vós, crentes, não é ao perdido, àquele que está perdido nos seus pecados, sem Deus e sem esperança. Deus não lhe pede nada, apenas lhe diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mas agora que eu sou crente, aquilo que Deus me pede está acima da minha capacidade. Mas eu quero que vocês percebam que Deus não pede nada acima da minha capacidade, que Ele não me dê capacidade para eu alcançar esse plano tão elevado. Sabeis que é a palavra de Deus que nos capacita? Sabeis que é esta palavra que deve estar acima de tudo, que me pode levar acima de tudo? Eu gosto muito de uma passagem que o Senhor Jesus Cristo disse a Simão. Que se passou entre Simão e o Senhor Jesus Cristo e que a dada altura Simão Pedro disse ao Senhor Jesus Cristo, disse Simão, Senhor, tendo trabalhado toda a noite, esforcei-me tanto, cansei-me tanto, e apesar disso, nada apanhamos. Como ele retrata o meu estado e o vosso estado. Porém, e é sobre isto que vos quero falar, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Sobre a tua palavra, no meu esforço não consegui nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. E sabeis qual foi o resultado? Não sabeis? Que grande pescaria! O que é que tu queres? Deixa-me fazer esta pergunta. O que é que vocês querem acima de tudo? Se estivesse aqui um casal de noivos para se casarem aqui à minha frente, provavelmente eles responderiam à minha pergunta. Acima de tudo, queremos ser felizes. Provavelmente era isso que eu ia ouvir da parte deles. Acima de tudo, vocês que não são casais para casar neste momento, tanto quanto eu saiba, o que é que vocês querem acima de tudo na vossa vida? Que acima de tudo não queirais ser felizes, mas que acima de tudo queirais viver esta palavra. E que ela esteja em cima de tudo na vossa vida. Porque daí depende aquilo que vocês se calhar não procuram e não conseguem. É que andam toda a noite a esfalfarem-se e não são felizes.
E se vocês buscarem, se fizerem as decisões sobre esta palavra, vocês vão ter uma grande pescaria de felicidade e coisas mais. Na sexta-feira passada estive aqui com os jovens. E aqueles que estão cá e que estavam cá, sabem como eu chamei a atenção para umas palavras que o apóstolo João dirigiu aos jovens do seu tempo, aos quais chamou de moços. E disse ele assim: eu vos escrevi, moços, sois fortes. Uma boa pergunta. Primeira questão. Quem é que diz que um jovem tem que ser um fracote? Na Bíblia eu não vejo isso. Jovens, vocês podem ser fortes e os mais fortes. Vocês podem ser mais fortes que eu, que já sou velho. Moços, vos escrevi, moços, sois fortes. E a pergunta é, o que é que os fortaleceu? Onde é que residia o segredo da sua força? Porque a palavra de Deus, diz João, permanece em vós. Está aqui o segredo da força. O que me dá a força que eu não tenho. O que me dá a força que eu preciso. O que me dá toda a força que é preciosa, eu obtenho aqui. Como dizia Pedro, e eu citei há bocado, sobre a tua palavra, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes e vocês vão ver o que é força. Qual é a tua relação com a palavra de Deus? Que relação tens com a Bíblia? Este ano está a acabar, vai começar um novo ano. Isto deve constituir um desafio para todos vocês. Qual vai ser a vossa relação com Deus neste novo ano que agora vai começar? Uma boa oportunidade, vai começar um novo ano e vocês terem uma nova relação com as Escrituras. É o desafio que eu coloco diante de vós. Mais importante do que eu não colocar alguma coisa sobre esta Bíblia fisicamente, é eu não colocar nada na minha vida acima do valor da palavra de Deus. Não colocar a família acima da palavra de Deus. Não colocar o trabalho acima da palavra de Deus. Não colocar a carreira acima da palavra de Deus. Não colocar o lazer acima da palavra de Deus. Não colocar os amigos acima da palavra de Deus. E eu podia enumerar por aí fora. Não colocar nada, absolutamente nada, acima da palavra de Deus. Vou ter que tirar isto, desculpa. Obrigado. Uma das coisas contra a qual nós mais lutamos, enquanto aqui andamos, é a tentação. Não há crente nenhum que não seja tentado. E não há crente nenhum que não tenha sido derrotado na tentação. Esta palavra bendita, que venceu o diabo quando ele tentou o Senhor, quando o Senhor lhe disse, está escrito. Esta palavra diz-me que Deus não me deixará tentar acima daquilo que eu posso. Uma das coisas que me impressiona na Bíblia, entre tantas, eu precisava de ficar aqui para ter uma conversa convosco durante muitas horas, se calhar até durante o ano todo que vem, mas eu também tenho que ser equilibrado. Mas uma das coisas, entre muitas, que me impressiona na Bíblia, é eu
ler as páginas da Bíblia e descobrir que há lá crentes pobres. Extremamente pobres. Muito pobres mesmo. E acerca dos quais a Bíblia diz que eles foram generosos nas suas ofertas. Diz a Bíblia que eles deram acima do seu próprio poder, acima da sua capacidade. Quando a Bíblia ocupa o lugar que deve ocupar na minha vida, na minha estima, quando ela é o valor supremo da minha existência, eu sou capaz de ir acima de tudo aquilo que eu jamais imaginei. Quando a Bíblia diz, vós que já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. O que é que me habilita a isso? Senão a palavra de Deus. Não há nada mais valioso do que a palavra. O Senhor Jesus Cristo, acerca dela, disse, a tua palavra, disse ele ao Pai em oração, em João 17:7, a tua palavra é a verdade. Não há nada mais precioso do que a palavra. Não tenho tempo para desenvolver, mas é a palavra que salva. Sabem que é a palavra que nos salva? Podíamos multiplicar versículos da Bíblia demonstrando isso. É a palavra que me alimenta. É a palavra que me sustém. É a palavra que me alegra. É a palavra que me alumia o caminho. E podia multiplicar e multiplicar e multiplicar, mostrando-vos a riqueza, o valor da palavra de Deus, a sua mais-valia, o seu valiosíssimo valor. Por ela, pela palavra, que está bem acima. E qualquer relação da minha parte com ela que está bem acima só pode fazer-me a fazer coisas bem acima. Por ela, eu sou capaz de amar sem ser amado. Por ela, eu sou capaz de dar a quem não merece. Por ela, eu sou capaz de ir sem que me mandem, sem obrigatoriedade, sem dever. Por ela, eu vejo que a minha alma tem mais valor do que o mundo inteiro. E por isso trato bem a minha alma com ela. Os homens fazem livros, mas este livro faz homens. Faz um novo ser. Faz nascer de novo. É o livro mais traduzido, porque está acima. É o mais vendido, porque está acima. É o primeiro livro a ser impresso de todos os livros do mundo, porque está acima de qualquer deles. Da Bíblia, eu também posso dizer o que a própria Bíblia diz acerca de Saul. E o que Deus diz acerca de Saul, bem posso eu dizer acerca da Bíblia, da sua palavra. E sabem o que é que eu posso dizer? Que os mais altos, batem nos seus ombros. Os mais altos só chegam aos ombros da Bíblia. Ela está acima de qualquer livro. Sim, de qualquer livro. Mesmo científico. Não há livro nenhum, nem os científicos, estão todos abaixo da Bíblia. Todos. E provo isso. Deixai-me dizer, antes de falar nisso, para vocês verem como a Bíblia está acima. E a Bíblia, a palavra de Deus, é o próprio Deus. Não fisicamente, naturalmente, mas vocês entendem. A Bíblia diz que a loucura de Deus, para vocês verem como está acima dos ombros de qualquer um dos mais altos, a loucura de Deus, notem bem, a loucura, se é que nós podemos pensar em loucura de Deus,
que nem existe, mas pronto. Para vocês poderem perceber. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E a fraqueza de Deus, se é que Deus é fraco. Mas pronto, vamos lá ver se a gente pode ver fraqueza em Deus. A fraqueza de Deus, e digo isto com muita reverência, porque é a Bíblia que o diz, é mais forte do que a força dos homens. A sua fraqueza é mais forte, do que a força dos homens. E a sua loucura é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Nada está acima deste livro, porque nada está acima de Deus. Deus fala neste livro e por isso nós lemos, assim diz o Senhor. Dou graças a Deus porque Paulo dizia, e eu também posso dizer as palavras que ele disse, que recebemos esta palavra não como palavra de homens, mas palavra de Deus. Disse ele na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. E como eu disse há pouco, este livro está acima da ciência. Deixai-me ser um pouco louco agora também. Nesta minha loucura, deixai-me dizer um pouco. Mesmo apesar de ser um livro tão antigo, escrito durante um período de 1600 anos, por pelo menos 40 autores diferentes, humanos, é impressionante como a Bíblia sobressai largamente acima de todos os livros de qualquer época. Mesmo quando faz afirmações científicas. Alguém pode pensar que isto talvez seja básico. Mas pensa aí um pouco. Sabem que a Bíblia, quando toda a gente dizia ou achava que o universo existia desde sempre, sempre existiu, a Bíblia já dizia há muito tempo, e só agora é que os ignorantes descobriram que o universo teve um começo. Só agora, há pouco tempo. Só há pouco tempo é que os homens souberam ou descobriram que os cientistas descobriram que o universo teve um começo. Já a Bíblia dizia, no princípio criou Deus os céus e a terra. E por aí fora. Começamos logo no princípio da Bíblia. Só em 1929, com a descoberta da expansão do universo, é que esta doutrina bíblica foi confirmada como sendo verídica. Foram os físicos John Barrow e Frank Tripler que disseram: nessa singularidade, espaço e tempo vieram à existência. Literalmente nada existia antes da singularidade. Assim, se o universo se originou em tal singularidade, poderíamos ter verdadeiramente uma criação do nada. Que é o que a Bíblia diz. Depois, há outra coisa curiosa que já noutras alturas eu tenho referido, que é quando a Bíblia diz, assim, falando do Senhor Jesus Cristo, a sua vinda, quando Ele vier à Terra, diz Ele assim, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Assim será no dia em que o Filho do Homem, sublinho dia, em que se há de manifestar. Naquela noite, vos digo, naquela noite. E fala recorrentemente de pessoas que Ele vai encontrar durante o dia, quando Ele vier, simultaneamente durante a noite. Ninguém sabia disto. Hoje sabemos, pelas descobertas científicas, aquilo que Ele já tinha dito há muito tempo, que há pessoas que estão a viver durante o dia, enquanto outras estão a viver durante a noite. Porque a Terra é esférica. Coisa que naquele tempo ninguém sabia disso, porque não liam a Bíblia.
Já Jó dizia que Deus suspende a terra sobre o nada. E poderia continuar facto após facto, dizendo que a Bíblia diz, por exemplo, que o homem, numa altura em que ninguém imaginava que tal fosse possível, foi feito do pó da terra. Isto foi feito do pó? Um bocado complicado. Isto é pó? É. Os cientistas descobriram recentemente que os elementos químicos do pó estão aqui todos. Até ferro temos. Depois, a Bíblia diz que fez a mulher através de uma costela de Adão. Não sei se vocês sabem que isto é perfeitamente científico, mas quando aquilo foi dito ninguém sabia. Só se descobriu recentemente. E qual foi o processo que Deus usou? Fez o processo dos cientistas. Para já fez o Adão dormir, que é o que eles fazem quando dão uma anestesia, para fazer a operação. E nós sabemos disso. E foi quando ele dormia, enquanto ele estava anestesiado, por assim dizer, que Deus fez a mulher da costela dele. Mas uma coisa muito curiosa. Porquê é que ele fez a mulher de uma costela? Porquê é que não foi da orelha? Ou outra parte do corpo? Não sei se vocês sabem, mas isto foi descoberto recentemente. Mas muito recentemente. Que na costela existe medula óssea vermelha, que é onde nós encontramos as chamadas células-tronco. E quando alguém, se fala em clonagem, quer clonar alguém, é dali que se tem que tirar. Eu tenho tanta coisa para vos dizer, mas eu tenho que acabar, eu tenho que parar. A Bíblia também diz que toda a humanidade descende de uma única mulher. E vocês sabem que há para aí tantas teorias, não é? Desde a macaca não sei quantos, ou o macaco não sei quantos, ou sei lá. Não é? Mas sabem que foi em 1986 que a ciência moderna demonstrou que a Bíblia está certa. Quando vários pesquisadores da Universidade da Califórnia concluíram que todos os homens eram descendentes de uma única mulher, à qual chamaram, na linguagem científica, Eva mitocondrial. Para chegar a essa conclusão, eles basearam-se numa análise que fizeram ao ADN. Alguns chamam-lhe DNA. No meu tempo, quando andava na escola, aquilo era ADN. Agora não sei porque é que chamam DNA. Eu recuso-me a chamar DNA. É ADN. Pronto, também tenho esse direito. Afinal, foi assim que me ensinaram. E acho que eles não eram ignorantes. Isto são estrangeirismos agora. Até as siglas mudam. Sabem o que é que eles fizeram para chegar a essa conclusão? Basearam-se numa análise do ADN, que extraíram das mitocôndrias, que é transmitido somente pela linhagem feminina. E quando compararam o ADN mitocondrial de mulheres de vários grupos étnicos, constataram que todos são iguais, o que significa que todos possuem o mesmo antepassado. E a ciência só descobriu isto em 1986, mas a Bíblia já dizia isto 1450 anos antes de Cristo nascer. Há um camarada meu da Marinha Americana que descobriu uma coisa que já a Bíblia dizia há tanto tempo, mas como os homens são ignorantes e acham que isto é um conto de fadas, paulatinamente, passo a passo, e à medida que o tempo vai passando, eles vão sempre vendo que a Bíblia tem razão naquilo que diz. O Salmo 8 fala nas veredas dos mares. Veredas dos mares. Estamos a falar de um camarada meu da Marinha Americana, mar, um camarada meu da Marinha Americana que descobriu isto recentemente. E a Bíblia fala nas veredas dos mares. E Matthew Maury, um oficial da Marinha dos Estados Unidos, foi à procura destes supostos caminhos nos mares. Obrigado. As veredas nos mares. O que é isso das veredas nos mares? Que a Bíblia fala. E ele descobriu.
descobriu que os mares têm caminhos, através dos quais eles fluem. Foi ele que descobriu uma coisa que toda a gente fala e que toda a gente é ignorante porque não sabe, que são as correntes marítimas. Quem descobriu as correntes marítimas foi este oficial da Marinha dos Estados Unidos, que a Bíblia já falava nas veredas dos mares. Ele é que descobriu as correntes marítimas. O ciclo que nós temos na nossa vida, em que nós vivemos aqui neste mundo, o ciclo da condensação e da evaporação da água, está prevista na Bíblia. A Bíblia diz assim: todos os rios vão parar ao mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam-se a correr. É uma coisa impressionante. E o ciclo da evaporação e da condensação está sempre a funcionar. É impressionante. Eu digo-vos uma coisa, eu até digo uma coisa, eu amo tanto a palavra de Deus que eu dispenso qualquer universidade, porque eles são mesmo ignorantes. Eles somente descobriram que a Bíblia tem razão. Não me descompreendam. Mas é só para colocar e vincar bem como a Bíblia está acima de tudo. Em Levítico, no capítulo 15, versículo 11, lemos que os que tinham hemorragia de sangue, chamado fluxo de sangue, tinham que lavar as suas roupas e banhar a sua carne em águas correntes. É uma coisa curiosa. Foi só no fim do século XIX, o grande Pasteur e Koch, que descobriram, com a ajuda de um aparelho microscópico, que o método correto de lavar as feridas da carne é por águas correntes. Sabem o que é que os médicos faziam antes disso, antes de descobrirem isso? Lavavam as mãos na mesma bacia de água todos os dias. E vocês imaginem os germes que estavam ali permanentemente. E quantas infecções e mortes surgiram por este desconhecimento. A ciência da bacteriologia só foi inventada no século XIX, 3.000 anos depois de ter sido escrito o livro de Levítico aqui na minha mão. É o livro de Levítico que diz que a vida da carne está no sangue. E sabem que isto só também no final do outro século passado é que eles descobriram isto realmente. Por milhares de anos os médicos tratavam as pessoas com uma prática chamada de sangria. Pensavam que as doenças podiam ser curadas se extraísse o sangue às pessoas. E foi assim que em 1799 o grande presidente dos Estados Unidos, George Washington, foi literalmente sangrado até à morte. Mataram-no assim. Os médicos sangraram o próprio George 4 vezes. Da última vez tiraram mais de 1 litro do seu sangue. Eles não sabiam, mas estavam a retirar a vida a George Washington quando lhe estavam a tirar o sangue. Só foi no início dos anos de 1900 que um homem chamado Lister, o Dr. Lister, é que descobriu que o sangue provê o sistema imunológico aos corpos, porque a vida da carne está no sangue. Foi Jó que disse, no capítulo 28 e versículo 25, que o ar tem peso. Quem diria que o ar tem peso? Não é? Só mesmo um compêndio científico é como pode comprovar que o ar tem peso. Mas a Bíblia, já pela boca de Jó, dizia há muito tempo que o ar tem peso. Por último, e para terminar, há um indivíduo chamado Robert Jastrow, que é diretor do Instituto Goddard para Estudos Espaciais da NASA, nos Estados Unidos, que disse
esta delícia de frase que eu passo a citar. O cientista escalou as montanhas da ignorância. Eles andam a escalar montanhas de ignorância. Está para conquistar o cume mais alto. O cientista está quase a conquistar o cume mais alto. E ao galgar sobre a última rocha, é recebido por um bando de crentes que estão sentados lá em cima há séculos à espera deles. Isto é impressionante. No início deste novo ano que agora vem aí, que começa logo à noite, à meia-noite, eu quero que tu saibas que Deus quer que tu uses a sua palavra como compêndio da tua vida para aprenderes a vontade dele para a tua vida. Não é sinal de reverência, de respeito, de honra deixares a tua Bíblia lá em casa a apanhar pó na estante. Não é sinal de honra e reverência abrires a Bíblia aqui pela última vez durante a semana até que haja um próximo culto e ela estiver sempre fechada. Subscreva as palavras do nosso irmão Manuel no princípio do culto desta manhã. Vindo ao estudo bíblico, vindo estudar a palavra de Deus. E vivamos lá. Acima, como eu disse no início daquilo que eu vos estou a falar, é um advérbio de lugar, de posição superior, de mais elevado, de maior importância, de primeiro ou de posição precedente. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, diz o profeta Isaías, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. E por isso ele deixou-nos os seus pensamentos tão altos, para elevar os meus e para que eu veja os seus caminhos tão altos, para serem também os meus. Que Deus nos abençoe.